Boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Continuando as nossas reflexões de sexta-feira, nós vamos ler, como leitura preparatória para a nossa prece, um trecho do Evangelho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O capítulo 24 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem esse título. E o trecho do Novo Testamento, do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, que nós leremos, é o capítulo 18, ou melhor, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículos 34 a 36. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, estamos aqui uma vez mais reunidos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, e que nós estejamos sintonizados contigo, Senhor, com os Teus emissários, para que possamos assimilar e apreender nos nossos corações, nas nossas mentes, tudo que será refletido, tudo que nos será trazido na noite de hoje. E por essa oportunidade, por essa bênção, por essa graça, antecipadamente agradecemos e pedimos assim permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Meus irmãos, esse trecho que eu acabei de ler do Evangelho de Marcos parece-nos muito apropriado para o momento que nós estamos vivenciando mais uma vez, assim como várias pregações, várias reflexões têm sido feitas nesse período por irmãos nossos, não apenas daqui de Campos dos Goytacazes, mas irmãos nossos espíritas, irmãos nossos de outras cidades que têm postado suas lives na página da Escola Jesus Cristo, no Facebook, e outros espíritas, outros grupos. E não por acaso, embora a escala tenha sido feita, a escala de temas, de pregações tenha sido feita com muita antecedência, nós sabemos que Deus, na sua onisciência, Jesus, na sua onisciência, já sabiam o que haveria de acontecer. E queremos crer que, por conta disso, os temas, com a inspiração divina, com a inspiração do alto, foram selecionados da forma mais apropriada. Então, por que refletirmos justamente agora, nesse período, sobre esse trecho? De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Então, nós que estamos passando por esse período agora de isolamento, de quarentena, nós temos refletido muito
muitas pessoas, não todas, infelizmente, mas a maioria tem refletido nos porquês da vida, por que isso está acontecendo, qual o sentido disso na nossa vida. E nós queremos crer, meus irmãos, que Jesus, como nosso mestre, que foi o título que ele aceitou, ele sintetizou, teorizou, exemplificou, sintetizou nos seus 3 anos de ministério toda a doutrina de amor do seu evangelho, que é a palavra de Deus para nós. Só que ele aceitou o título de mestre, então nós somos seus alunos, seus aprendizes, seus discípulos e alguns seus apóstolos. Só que nós, na grande maioria, nós somos alunos relapsos, preguiçosos, malandros, que não gostamos de estudar, que temos dificuldades para aprender. Daí porque Emmanuel, o nosso amigo e benfeitor, numa das suas mensagens, diz que nós somos paralíticos da alma. Então, o que acontece? Jesus trouxe a sua lição. Jesus já nos deu as suas aulas, já nos exemplificou toda a sua matéria de amor. Só que nós estamos há mais de 2000 anos com essa lição, com essa matéria, com essas aulas, com os seus exemplos, com a teoria em nossas mãos, porque o Evangelho, o Novo Testamento, está à disposição de todos nós que estamos encarnados neste planeta, mas nós não passamos de ano. Nós não somos aprovados. Nós estamos repetentes há mais de 2000 anos. Então, o que acontece? O mestre, ele elabora uma nova forma de nos ensinar. Assim como o professor na escola, o professor de ensino fundamental, de ensino médio, o professor da universidade, muitas vezes leva o seu aluno para o laboratório. É isso que Jesus está fazendo conosco, meus irmãos. Nós estamos agora numa aula em laboratório. Nós estamos vendo na prática as lições de Jesus. Nós estamos fazendo o que na universidade se chama de pesquisa de campo. Então, nós temos que aprender agora, vivenciando uma situação, o que é o amor, a fraternidade, a tolerância, a paciência, a compreensão, a renúncia. Por quê? Porque agora nós estamos sendo testados se fôssemos alunos de química, com as substâncias que estão aqui à nossa frente, e nós temos que fazer as misturas, as composições para a alquimia perfeita da nossa vida, sem que nós provoquemos explosões, misturando substâncias que não podem ser misturadas, sem que nós provoquemos danos a nós mesmos e aos outros, ou sem que nós produzamos substâncias imprestáveis, que não servem para nada. Então, Jesus está usando uma nova metodologia para todos nós. Já houve outras épocas em que foram usadas metodologias de laboratório, metodologias de prática ao longo da história da humanidade. Mas, mais uma vez, já que nós permanecemos repetentes, ele está usando essa metodologia porque a teoria, a exemplificação dele diretamente e a síntese que ficou disponível não foi suficiente ainda em razão da nossa desídia, da nossa preguiça, da nossa malandragem espiritual, não foi suficiente para que nós
fôssemos adiante. Então, estamos vivenciando esse período. E estamos refletindo, em razão disso, o que tem sido as nossas vidas até aqui. Né? Será que faz sentido? Será que é correto, né, quando Jesus falou há mais de 2000 anos de que valeria ao homem ganhar o mundo e perder a sua vida? E a gente conhece essa frase, estuda, fala, né, repete, ouve várias vezes e não vivenciamos, não interiorizamos isso nas nossas vidas, nos nossos corações. Então agora, muitas frases, eu acredito que muitos irmãos têm refletido durante esse período e têm chegado à conclusão de que agora a frase que eu conheço, que está no Evangelho, está fazendo sentido para mim. A frase que eu conheço, que está no Livro dos Espíritos, a resposta, a questão tal, o comentário que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de instruções dos Espíritos, do Espírito tal, do Espírito fulano, beltrano, está fazendo sentido para mim agora, nesse período que nós estamos vivenciando, no ano 2020. Por quê? Porque é a aula prática que nós estamos recebendo. Então, nós nos perguntamos, por que acumularmos, né, um sem número de roupas de marca, calçados, perfumes, joias, se a gente não tem nem como sair das nossas residências para mostrarmos às pessoas, né? Para ostentarmos muitas vezes? Que sentido existe numa festa de aniversário, de casamento, exagerada? Não, nós não estamos aqui, meus irmãos, condenando festividades, comemorações, até porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele deixou o exemplo de que nós devemos comparecer e devemos celebrar sim. Tanto que ele foi às bodas de Caná e providenciou, inclusive, o vinho, né, que havia acabado. Então, nós não estamos condenando festividades, comemorações, nada disso. Mas será que é correto, será que faz sentido nós exagerarmos numa festa, gastando uma fortuna, uma verdadeira fortuna? E muitos, nesse período agora de quarentena, têm feito aniversário, né, têm celebrado mais um ano de vida. Alguns fizeram alguma comemoração bem simples com os familiares que estão dentro da sua casa. Outros, infelizmente, desobedecendo, né, as recomendações, têm feito festas de verdade, com convidados e com esse exagero que tem sido comum ao longo das nossas vidas imprevidentes. Mas então nós passamos a questionar tudo isso, esse acúmulo, né, de bens, essas festividades exageradas, né, esse consumismo. Faz sentido termos não sei quantos carros, não sei quantos imóveis, quando nós mal podemos utilizar esse em que nós estamos confinados? Muitos de nós estamos sem utilizar os nossos veículos, né, não saindo de casa. Então faz sentido ter 2, 3, ter coleções, né, de carros ou carros caríssimos para não serem usados? Não faz sentido nada disso. Roupas, né, perfumes, joias, quando nós não podemos usar e não temos para quem mostrar. Então nós começamos a refletir e a entender as frases,
as advertências, as exortações de Jesus. E, embora o trecho que nós lemos no início seja do versículo 34 ao 36 do capítulo 8º do Evangelho de Marcos, o que nos cabe mais especificamente analisar na reflexão de hoje é o versículo 36. Com efeito, de que valeria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? E aí tem um comentário de Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 19, é o último item do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós leremos aqui para analisarmos as lições de Allan Kardec também sobre essa passagem do Evangelho de Jesus. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. E agora o parágrafo que mais nos interessa. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, renunciando a mim, isso é Jesus dizendo, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Ou seja, meus irmãos, isso aqui, esse trecho, nos remete com clareza ao capítulo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que é uma frase de Jesus, que é o: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou nós nos dedicamos a um e odiamos o outro, ou o contrário. Nós não podemos ser cristãos e acharmos que, mas isso eu não tenho como abrir mão, isso eu não posso deixar de fazer, né? Eu estou encarnado, então eu tenho que viver como encarnado. E nós começamos a inventar uma série de desculpas para justificar aquilo que o professor Clóvis Tavares dizia e disse muitas vezes: justificar os nossos pecadinhos prediletos. Aqueles pecados que nós há séculos, há milênios praticamos e que nós não estamos dispostos de abrir mão deles. Por quê? Por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho. É muito mais cômodo, é muito mais interessante para nós que estamos aqui na Terra continuarmos fazendo determinadas coisas. E muitas vezes nós justificamos, inclusive, aparentemente, de forma louvável. Não, é por causa da minha família, é por causa disso, é por causa daquilo. Não é por causa de nada a não ser do nosso egoísmo e do nosso orgulho.
Então, essa passagem de Jesus não nos trouxe palavras, frases, exortações soltas. Todo o seu evangelho está encadeado e ligado. Todos os trechos, um tem a ver com o outro. Então, não perder a sua alma para o mundo é isso. Não servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Nós queremos servir a Deus, nós queremos ser cristãos, então nós haveremos de renunciar a muitas coisas. Ah, eu não tenho como renunciar, então você não pode servir a Deus. É uma opção nossa. Jesus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. E, inclusive, ele deixou, para a eternidade, através dos evangelhos dos seus apóstolos, os 4 evangelistas que nós conhecemos, ele deixou esse ensinamento de forma explícita. Quando os 70 discípulos o abandonaram, e ele perguntou para os 12 que nós conhecemos, quereis vós ir também? Jesus não nos obriga a nada, meus irmãos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos as escolhas nas nossas vidas. Agora, arquemos com as consequências dessas escolhas. Queremos ganhar o mundo? Então, na hora que nós estivermos no plano espiritual, na nossa verdadeira pátria, na nossa verdadeira vida, como está escrito aqui no capítulo 24, no item 19, que nós acabamos de ler, a esses que optaram por ganhar o mundo e renunciar a Deus, renunciar a Jesus, Deus haverá de dizer para nós, se nós formos esses, já recebestes a vossa recompensa. Então nós não podemos reclamar de nada. Os ensinamentos já estão aqui. E isso nos remete também a uma outra passagem que Jesus nos trouxe, que é a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, que não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado. É o Lázaro, o homem rico de uma parábola, que desprezava as coisas espirituais, desprezava o seu próximo mais próximo, porque, ou melhor, Lázaro, perdão, ele não era o rico, não. O Lázaro era o pobre, desculpem, ele era o pobre que estava à porta do rico. Esse rico desprezava tudo. Ele só pensava na sua riqueza, nos seus haveres e desprezava os próximos mais próximos, como Lázaro, esse pobre, cheio de chagas que estava à sua porta e que, conforme está na parábola, desejaria se satisfazer apenas com as migalhas que caíssem da mesa desse rico. E nem isso o rico o concedia. E ele estava todo acometido de doença, de chagas, e diz a parábola que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Quer dizer, a única companhia que ele tinha, a única consolação, a única solidariedade, a única fraternidade, a única expressão de amor era desses que muitos de nós chamamos de irracionais, mas que muitas vezes nos dão exemplos para as nossas vidas. E muitas vezes parecem estar acima de nós humanos, os animais. Então, diz na parábola do mal rico, ou do rico e Lázaro, esse homem, esse rico, desencarnou, assim como Lázaro. E quando ele chegou ao plano espiritual, ele viu que aquele pobre que ele desprezava, que ele não ajudava, provavelmente que ele tinha nojo, repulsa, aquele pobre estava no seio do pai Abraão, cheio de luz. E ele, quando viu aquilo, ele pediu ao pai Abraão que dissesse a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e deixasse que
aquela água refrescasse a sua língua, porque ele estava passando por grandes tribulações, por grandes sofrimentos no lugar espiritual em que ele estava. E o pai Abraão fala o quê para ele? Não. Infelizmente, Lázaro não pode fazer isso. E ele, então, o rico pede ao pai Abraão, então, mande que os teus anjos venham e avisem aos meus irmãos que estão na terra, na casa de meu pai, que estão fazendo as mesmas coisas que eu, que eles sejam alertados, para que eles não continuem fazendo isso, de maneira que eles não venham a padecer o que eu estou padecendo. E o pai Abraão, mais uma vez, diz, também não será possível isso. E ele, o rico, pergunta, mas por quê? E o pai Abraão fala, eles já têm Moisés e os profetas. Quer dizer, os ensinamentos já estavam à disposição deles, assim como está à disposição de todos nós. O Evangelho de Jesus, essa doutrina maravilhosa que nós temos. Eles já têm Moisés e os profetas. E o pai Abraão fala, que os leiam, que os entendam. Então não precisa nenhum espírito vir, né, ou ir à casa lá do seu pai, onde estão os seus irmãos, para alertá-los, não. Ele já tem Moisés, ou seja, os 10 mandamentos já estão à disposição deles. Você não seguiu, estava à sua disposição, mas está à disposição deles também. É só eles lerem, entenderem e vivenciarem. E isso nos remete a uma outra passagem do Evangelho de Jesus, quando aquele jovem rico procurou Jesus querendo saber o que ele haveria de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou, praticai os mandamentos. Praticai os mandamentos. Aí o jovem perguntou a Jesus, mas quais? Aí Jesus enumera 6. Jesus não enumera os 10. Isso é curioso, meus irmãos. Mas isso é para uma outra reflexão. Jesus enumera 6. Provavelmente, os 6 que Jesus sabia que aquele jovem já cumpria. Porque o jovem responde assim, já tenho cumprido todos estes mandamentos, Senhor, desde a minha mocidade. Mas o que haverei de fazer além disso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, volte e siga-me, e haverá de herdar o reino dos céus e ter a vida eterna. E o jovem não respondeu nada, abaixou a cabeça e saiu triste. Diz a passagem do Evangelho, porque ele possuía muitos bens. Então, meus irmãos, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta a gente ter muito dinheiro, ter muitos bens, ter muitos imóveis, ter muitas roupas, ter muitas joias, ter muita ostentação, se nada disso, como está aqui na passagem, nos aproveita? De que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Porque a nossa vida não é essa aqui não, meus irmãos. A nossa vida é a vida espiritual. Como nós temos ouvido a frase, nós somos espíritos passando por uma experiência carnal. Nós não somos carne passando por uma experiência espiritual. Então, tudo que fica aqui na Terra, fica aqui na Terra mesmo. Como dizia seu Rubens Fernandes Carneiro, caixão não tem gavetas. Caixão não tem gavetas. Nós não levamos absolutamente nada. No máximo, nós seremos sepultados com uma determinada roupa. E só, que vai apodrecer, assim como o nosso corpo. Joias, dinheiro, propriedades, nada disso nós levamos para o plano espiritual. Então, isso significa que nós devemos ser uns acomodados, uns encostados, uns preguiçosos, uns malandros, uns vadios. Não, nada disso.
Está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, uma das leis de Deus é a lei do trabalho. E uma vez encarnados, nós temos que trabalhar não apenas espiritualmente. Não apenas espiritualmente. Nós temos que trabalhar também para prover o nosso sustento, e isso inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, de forma que nós não sejamos um peso para outras pessoas ou para governos. Então nós temos que fazer a nossa parte. Agora, daí a nós perdermos a nossa vida espiritual, adiarmos a nossa progressão espiritual, ou mesmo quem não pensa nas questões espirituais, pessoas há, meus irmãos, que perdem a sua vida familiar em razão do trabalho. Existe um termo hoje, né, que está muito em voga, que é em inglês, né, que é o tal do workaholic, ou seja, é a pessoa viciada em trabalho. Ela deixa tudo para trabalhar. Então, o período que ela passa com seus familiares, a convivência que ela tem com seus filhos é mínima ou é nenhuma, porque ela sai de casa para trabalhar e os filhos ainda estão dormindo, a sua esposa ainda está dormindo, e só retorna quando todos já estão dormindo e ela não convive, não vê os filhos crescerem, não partilha de momentos simples, porém alegres, afetuosos, marcantes nas nossas vidas. Por quê? Porque tem que ganhar dinheiro trabalhando ou sabe-se lá fazendo o quê? Né? Tudo isso não importa, a não ser o trabalho e ganhar dinheiro. Tudo isso não importa, a não ser ganhar o mundo e perder a sua vida, perder a sua alma. Então, meus irmãos, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da 4ª parte do Livro dos Espíritos, esse capítulo é intitulado Das Penas e Gozos Terrestres. Questão 921, que está no item Felicidade e infelicidade relativas. Olha o que Kardec, na sua sabedoria, no seu bom senso, perguntou aos espíritos superiores e vejamos a resposta que nos foi dada. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa, ou seja, Kardec está falando exatamente do que todos nós buscamos. Todos nós, mesmo estes que só pensam em dinheiro, o que eles estão buscando, meus irmãos? Felicidade. Embora para eles a felicidade seja dinheiro. Muitos já sabem que dinheiro não traz felicidade. Não é apenas o dinheiro que proporciona bons momentos, boas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes uma família pobre vivencia momentos de felicidade sem que o dinheiro participe disso. Então Kardec perguntou, sabendo-se, né, que a felicidade verdadeira só será possível na Terra transformada, quando a humanidade já estiver transformada, já estiver livre do egoísmo e do orgulho, enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Os espíritos superiores responderam: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo aqui?
Se nós seguíssemos a nossa natureza divina, a nossa essência divina, nós seríamos felizes. Nós é que somos os responsáveis pela nossa infelicidade, na medida em que nos desviamos da nossa essência divina. Então, repetindo, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará, quer dizer, se prevenirá e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, o que os Espíritos disseram aqui? Se você praticar a lei de Deus, você vai ser feliz, meu irmão. De acordo com a possibilidade, com a capacidade desse nível em que você está. Então não é Deus que causa infelicidade a todos nós, não é Deus que nos pune, nada disso, somos nós mesmos. E aí Kardec faz um comentário. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então nós que gostamos muito de viajar, né? Estamos saindo aí de um verão, muitas pessoas foram para a praia, outras viajaram para fora do país, enfim. Pode haver uma ou outra, né, imprevisão, né, uma turbulência no avião, enfim. Nada disso nos estraga a viagem se nós conseguimos chegar aos nossos destinos, se nós aproveitamos aquela viagem toda, as férias, e enfim. Agora, se nós nos preparamos mal, não levamos o que havia de ser usado, né, não provisionamos, né, os alimentos, as roupas, o dinheiro, enfim, e por nossa imprevidência começamos a sofrer não essas turbulências, né, essas coisas que acontecem muitas vezes, que fazem parte mesmo, né, da viagem. Quem viaja de carro, quem viaja de ônibus, sempre haverá um buraco na estrada, uma depressão, um relevo. Quem viaja de avião, sempre haverá uma turbulência. Quem viaja de navio, também pode haver uma ou outra onda maior. Isso tudo faz parte. Agora, quando nós não nos preparamos para a viagem da forma correta, outras coisas começam a acontecer. E a quem nós devemos culpar? Se não são acontecimentos naturais, né? Acontecimentos que fazem parte do trajeto, do transcurso dessa viagem. Aos outros, a Deus, nós vamos culpar? Se não levamos as roupas adequadas, fomos para um lugar frio e não levamos roupa de inverno. Fomos para um lugar quente, não levamos roupa de verão. Não levamos dinheiro, não levamos comida. Enfim, não vimos, né, se a casa da praia estava limpa, se estava com a energia sendo fornecida, água. A quem nós vamos culpar? A nós mesmos. É exatamente isso que Kardec e os espíritos estão dizendo aqui.
Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea. Nessa encarnação mesmo, muitas vezes. Sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Estão aí as doenças causadas pelos nossos excessos. Se gradativamente remontarmos a origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Olha aí mais uma vez, nos desviamos do que Deus e Jesus traçaram para nós. Isso já nos causa muitos males, muitos sofrimentos. Aí, ó, Kardec falando, desviando-nos deste, quer dizer, do caminho reto, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Muitas vezes na desgraça espiritual e algumas vezes na desgraça material. Quantas pessoas nós conhecemos que eram ricas e estão pobres? Por quê? Porque não souberam administrar. A quem se deve isso? Ao castigo de Deus? Não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Propriedades da riqueza. Emprego da fortuna. O que nós devemos fazer com o dinheiro que nós temos, se nós temos mais do que o nosso necessário? Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Uma pessoa pobre se satisfaz com pouco. Esse mesmo pouco que é motivo de alegria para uma pessoa pobre é a desgraça do rico. Ah, como é que pode? Eu estou reduzido a isso agora? Então, olha a sabedoria de Kardec, meus irmãos. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe uma medida que seja, isso aqui seria a felicidade para qualquer pessoa? É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos superiores responderam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, ou seja, a vida espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, queremos ser felizes na Terra, basta possuirmos apenas o necessário. Na medida em que nós começamos a ter mais do que o necessário, nós começamos a nos tornarmos infelizes. Por quê? Porque isso nos traz preocupações, tribulações, angústias, e os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão lotados, porque muitos de nós não estamos sabendo lidar com os excessos que nós vivenciamos. E é excesso de tudo, meus irmãos. Não é excesso só de bens materiais, não. É excesso de tudo. Excesso de bens materiais, excesso de trabalho, excesso de internet, excesso de televisão, excesso de jogo, excesso de celular, excesso de tudo. Então nós não sabemos qual é a medida para nós nos mantermos no equilíbrio. Usufruirmos do necessário. Esse é o segredo. E em relação à vida espiritual, consciência tranquila. Saber que nós estamos fazendo o que nos cabe. Ah, mas eu não tenho como saber. Tem. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Allan Kardec. Na nossa consciência, responde os espíritos superiores. Então nós sabemos
quando nós estamos fazendo a nossa parte e quando nós estamos fazendo bem feita a nossa parte, porque está dentro de nós. É inato na nossa consciência a lei de Deus. Então a consciência tranquila, como diz Leon Denis, o dever, nós sabemos quando nós fazemos. Quando nós estamos sendo relapsos, nós também sabemos. E a fé no futuro. Então, essa questão, ela, depois da 923, Kardec vai perguntar: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Quer dizer, o rico pode ter um supérfluo que para o pobre é o necessário. E isso não é variável, né, de acordo com... E os espíritos respondem: sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas... Olha o que os espíritos superiores disseram, meus irmãos. As vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderás a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado. É o que nós falamos há pouco. Ah, agora eu estou reduzido a isso? Ah, meu Deus, que horror, que lástima. Olha o que os espíritos dizem. Por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição. Ah, o sujeito era, né, da alta elite da sociedade campista e agora é um pária, é um ninguém, porque não tem dinheiro mais, né? Ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, dizem os espíritos, achas que seja digno de lástima quando ao teu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima. Quer dizer, o homem criterioso, ele não vê os que estão acima dele, não. Ele vê os que estão abaixo. O que eu posso fazer para ajudar os que estão abaixo de mim? Que é o que faltou ao rico, da parábola lá do rico e Lázaro. E não, a não ser, só olha para cima, dizem os espíritos, a não ser para elevar sua alma ao infinito, ou seja, para agradecer a Deus, para louvar a Deus. E, acima de tudo, para temer a Deus. Temer no sentido de obedecer, de seguir. Aí sim, ele olha para cima. E essa questão, com essa resposta, nos remete à questão 715, também do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, sobre o necessário e o supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque os espíritos mesmos disseram, né? O que é necessário para um é supérfluo para outro, e Allan Kardec disse, isso varia ao infinito, de acordo com as posições sociais. Sim. Então, como saber o limite do necessário? Dizem os espíritos, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Olha aí, ó, olha a lei de Deus nas nossas consciências. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a reconhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Quer dizer, tem muita gente que só aprende batendo com a cabeça na parede. Infelizmente. Somos nós, né? Jesus já nos alertou, já nos ensinou, desde Moisés lá com os 10 mandamentos, não furtarás, não adulterarás, não é só cometer adultério
traindo, né, a sua esposa ou seu marido, não. É adulterar documentos, adulterar tudo que a gente pode adulterar para se dar bem no mundo, né, para se dar bem na vida, para ganhar dinheiro e tal. E a gente conhece tudo isso e continua fazendo. Então, como que a gente vai aprender? Bom, se nós fôssemos ponderados, nós saberíamos, porque já está dentro de nós a lei de Deus. Mas muitos de nós só aprendemos pela experiência e à própria custa, sofrendo as consequências desses atos. Então, indo para os textos que nos cabem sobre essa passagem do Evangelho de Jesus, é do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel. Nós temos o texto do capítulo 6, No Rumo do Amanhã. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Olha aí a questão da angústia, meus irmãos. Frustração por quê? Porque nós somos invejosos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós não admitimos que existe uma pessoa acima de nós. Nós queremos ser sempre os maiores, não espiritualmente, mas materialmente ou intelectualmente. Nós vamos ver aqui, Emmanuel vai falar sobre tudo isso. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Quer dizer, a gente não estende o braço para o próximo, não. A gente estende o braço para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhe assegura o mausoléu em que lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Nomes que ilustraram eventos. Hoje nós temos aqui a presença do doutor fulano de tal. Quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar que título nós tivemos aqui. Tu fostes doutor? Sim, eu fui pós-doutor. Nada disso importa. Tem uma mensagem, um trecho do livro 50 anos depois, em que Célia Lúcia fala isso. Nós não seremos recompensados e nem seremos questionados pelos títulos, pelos bens, pelo dinheiro que nós tivemos, mas por quantas lágrimas nós secamos, por quanta esperança nós demos aos desafortunados, aos doentes, aos desesperançados, aos desesperados que estão vivenciando esse momento como todos nós. Isso que contará, meus irmãos. E continua aqui Emmanuel. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio. Quer dizer, fomos chefes, fomos patrões, fomos titulares disso ou daquilo, fomos autoridade nesse ou naquele setor, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Queremos ser grandes? Disse Jesus. Os que serão os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqueles que se exaltarem serão rebaixados, e os que se rebaixarem serão exaltados. É isso. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo, na política
na fortuna, na ciência, na religião, no poder. Emmanuel diz, até na religião. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si mesmos, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperância e à vaidade, que lhes devastaram a vida. Muitos de nós, na própria religião, não queremos ajudar os outros, não. Queremos sucesso, queremos admiração. Então estamos enterrando o talento. Estamos enterrando a oportunidade que estamos tendo de fazer alguma coisa na religião. E continua Emmanuel aqui. E despertam além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Quando Emmanuel fala aqui, os que choram as horas perdidas, nós lembramos de inúmeros livros, de inúmeras mensagens de espíritos e espíritas que se lamentam do tempo perdido aqui na Terra e que não aproveitaram da forma correta. E Chico Xavier dizia isso. A maior quantidade de frustração, de arrependimento, de lamentação no plano espiritual em relação ao tempo perdido aqui na Terra. E para terminar, então, meus irmãos, também do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 73, excesso. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Olha aí, Emmanuel falando. Nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa vida de carne. Nós temos que nos preocupar. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Olha que palavra forte, meus irmãos. Emmanuel dizendo, o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. É verdade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam, em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis,
ou seja, que não se pode transferir, não se pode doar, não se pode vender, esses são nossos, a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Então, nós nos lembramos da frase que está lá no estacionamento da nossa escola Jesus Cristo, frase de Emmanuel, para encerrar a nossa reflexão. O bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte. Que bom, né? Nós termos um advogado de defesa para nos livrar dos problemas, das acusações. E se nós fizermos o bem em algum lugar, isso equivale a ter um advogado em toda parte. E aí eu me lembrei também da história daquele homem rico que era avarento, era egoísta, nunca havia feito caridade a ninguém. Mas um dia ele se comoveu de um menino pobre que estava pedindo uma ajuda e deu um pão a esse menino. Somente na sua encarnação ele fez isso, de caridade. Mas esse pão que ele concedeu àquele menino com amor, com caridade, compadecendo-se da situação daquele menino, foi uma luz, depois que ele desencarnou, que conseguiu fazer com que ele saísse da treva em que ele estava, porque aquele menino, todos os dias, passou a orar, agradecendo a ele. Então, meus irmãos, é isso. Que nós passemos por esse período aí, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, trazendo para uma nova ressignificação as palavras de Jesus, que elas possam agora fazer sentido mais do que nunca, porque a aula já foi dada, a teoria já foi teorizada, a síntese já foi feita, os exemplos já foram dados. Nós estamos mais uma vez numa aula excepcional prática, numa aula em laboratório. Mas será que nós vamos, mais uma vez lembrando a ministra veneranda, será que nós vamos aproveitar essa aula? Será que nós vamos finalmente aprender e ser aprovados? Que nós possamos ser aprovados, que nós possamos entender as lições de Jesus, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. E muito tarde, como está lá na porta também do nosso templo, muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, amigos e benfeitores espirituais da nossa escola, Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos agradecidos por tudo, Senhor, pelas tuas lições, pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos. Mas que nós, Senhor, nos esforcemos, que nós não sejamos preguiçosos, que nós não sejamos relapsos, que nós não sejamos malandros, que nós leiamos, se não entendemos, leiamos mais, leiamos 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, Senhor, as tuas lições para compreendermos. Que nós possamos aproveitar essa aula que estamos tendo agora, essa aula prática de fraternidade, de amor, de tolerância, de compreensão, para que, como tu disseste a todos nós, possamos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, Senhor, mais uma vez agradecemos por tudo. Pedimos que nos ampares, que nos fortaleças, que nos concedas a tua paz, Senhor, e que permitas que encerremos
a nossa reflexão da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Uma boa noite.